Oi, pessoal. A gente vai agora conversar sobre o primeiro bônus que eu estou oferecendo nesse curso de tópicos essenciais da infectologia pediátrica, e a gente vai abordar um pouquinho sobre o uso racional de antibióticos no nosso ambulatório. Assunto extremamente importante, especialmente diante da quantidade de bactérias resistentes que nós estamos lidando no dia a dia. Não é mais só dentro do hospital, agora elas estão na comunidade e a gente precisa saber como é que a gente vai agir diante disso e como é que a gente faz para evitar que isso aconteça. Como de praxe, eu vou interromper meu vídeo para que a gente possa iniciar aqui e depois eu volto novamente com o vídeo para a gente poder ver se tem alguma dúvida, se vocês querem já mandar alguma dúvida no direct, alguma coisa assim. Voltar. Agora vamos lá. Então vamos lá, né, gente? Uso consciente do antibiótico, fundamental. Essa ferramenta é nossa e a gente começa induzindo resistência dentro lá do consultório. Na hora que a gente prescreve o antibiótico, que carimba a prescrição e orienta os pais em como administrar. Então, toda vez que a gente não reconhece o inimigo, está combatendo o inimigo de forma errada, usa a arma errada, potente demais ou insuficiente demais para destruir o inimigo, a gente corre o risco de receber um contra-ataque, né? Então, essa batalha é nossa, a gente tem que ter muita atenção que tipo de antibiótico que a gente vai usar, que tipo de bactéria que está envolvida naquele tipo de infecção de forma mais frequente, de acordo com a faixa etária, e evitar usar doses muito altas de antibióticos com espectro muito amplos e também dose inadequada com antibiótico que não alcança o espectro necessário para destruir aquela bactéria. Estamos falando de bactérias, aqui não estamos falando de vírus, muito embora os pais acabem pedindo para toda gripe uso de antibiótico, né? E ainda atribui a melhora dos sintomas gripais ao uso do antibiótico, quando na verdade aquele sintoma gripal, viral, já iria se resolver naturalmente desde que a criança não sofra de complicações, não tenha hiperreatividade brônquica e etc. Então, vamos combinar que a gente precisa passar antibiótico só quando houver indícios de infecção bacteriana. E aí, os antibióticos têm uma infinidade de mecanismos de ação, né? E dentro desses mecanismos, nós temos aí vários que interferem no mecanismo celular, desorganizam a membrana celular, inclusive pode atrapalhar a síntese do ácido nucleico, inibir síntese de parede celular, inibir síntese proteica. Então, a gente tem, de acordo com o antibiótico, a gente tem todas essas formas de agir para que a bactéria seja destruída. Mas alguns antibióticos são apenas bacteriostáticos, ou seja, eles inibem apenas parte do metabolismo da bactéria e não as destroem. E aí a gente tem dentro dessa classe de bacteriostáticos, dentro do nosso alcance do ambulatório, repito, estou falando de antibiótico de ambulatório, a gente tem os macrolídeos, né? Sulfametoxazol com associação com trimetoprim, a claritromicina, a azitromicina são antibióticos bacteriostáticos. E bactericidas a gente tem todos os beta-lactâmicos, e aí a gente está falando das penicilinas e das cefalosporinas também, entre outros, né? Então, dentro desse espectro de ação dos antibióticos, apesar da gente ter um mecanismo bem amplo, a gente tem também que as bactérias desenvolvem seus mecanismos para combater os antibióticos e não serem alteradas, não serem destruídas, não serem eliminadas, né? Então, elas produzem, algumas delas, uma enzima chamada beta-lactamase, e essa beta-lactamase vai inibir e destruir o anel beta-lactâmico dos antibióticos, né? E aí, automaticamente, especialmente os beta-lactâmicos, obviamente, e aí ela destrói a ação do antibiótico. Então, ao invés do antibiótico combater a bactéria, é a bactéria que vai lá e destrói o antibiótico. Então a gente se pergunta, elas estão mesmo ficando mais espertas, né? Então, bactérias produtoras de beta-lactamase e principalmente agora a gente tem as bactérias produtoras de beta-lactamase do espectro estendido, que não vão só atingir as penicilinas, mas que também vão atingir todas as cefalosporinas, inclusive
cefalosporinas de quarta geração. Então, isso é muito sério. A gente tem também enterobactérias que podem ser resistentes, inclusive aos carbapenêmicos, meronem, então, imipenem. Então, isso é extremamente grave. E mais recentemente, gente, além do enterococo resistente a vanco, estou falando de bactérias gram-positivas e outras gram-negativas, mas a gente tem uma preocupação muito grande com os estafilococos resistentes à meticilina, ou seja, resistentes ao uso de beta-lactâmicos, especialmente. Então, esses estafilococos estão deixando todos nós de cabelo em pé, porque a gente sabe a grande potência destruidora que os estafilococcus aureus têm nos tecidos, pele, tecido celular subcutâneo e nos órgãos, né? Inclusive pulmões e etc. Então a gente tem que estar muito atento. Então, essa guerra entre os antibióticos beta-lactâmicos, que são as penicilinas, as cefalosporinas e os carbapenêmicos, ela é cada vez mais frequente, junto às bactérias que são produtoras de beta-lactamase. Então, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, o Proteus mirabilis, o próprio Haemophilus influenza, o Enterobacter, a Serratia, são bactérias produtoras de beta-lactamase, e agora, mais recentemente, o Staphylo aureus também trazendo essa preocupação para a gente. Então, isso é extremamente preocupante. Como é que a gente vai conseguir conduzir as infecções em nível ambulatorial se a gente tem bactérias cada vez mais preparadas para destruir os nossos antibióticos, quando era para estar acontecendo o contrário, os antibióticos destruírem as bactérias, e a pobre da nossa criança no meio desse fogo cruzado? Como é que a gente vai conseguir conduzir isso? Então vamos lá. Dentro dos estafilococos, a gente tem o estafilococos meticilino sensível. Esse SA é de Staphylococcus aureus, isso aqui é a sigla em inglês, que acabou pegando também no português. E Staphylococcus aureus, meticilino sensível, adquirido na comunidade. Que legal, ótimo. Então é o Staphylococcus aureus bonzinho, sensível, comunitário. E aí, nesse estafilococo aqui, a gente pode usar tanto a amoxicilina com clavulanato associado, como cefalosporina de primeira geração, como a cefalexina. São escolhas possíveis de serem feitas. Então, esse Staphylococcus aureus, se ele for sensível à meticilina, ou seja, esses antibióticos, e adquirido na comunidade, a gente vai conseguir tratá-los assim. No máximo, se houver alguma alergia, a gente pode usar uma clindamicina ou um macrolídeo, né? A gente tem clindamicina oral, e aí o macrolídeo a gente pensaria na claritromicina ou na azitromicina. São alternativas possíveis, né? Mas de preferência usando a amoxicilina com clavulanato ou cefalosporina para esse tipo de infecção, porque a gente prefere sempre para esse tipo de infecção antibióticos bactericidas, né? Que têm um espectro de ação contra o Staphylo aureus. Esses aqui são mais os bacteriostáticos. Mas vamos dar andamento? O Staphylococcus aureus, ele vem mudando, ele não está mais, mesmo da comunidade, a gente não está falando de Staphylococcus aureus, meticilino resistente, hospitalar. A gente está falando de Staphylococcus aureus, meticilino resistente, adquirido na comunidade. Veja só. Então, ele vem da comunidade, ele está resistente à meticilina e ele está causando cada vez mais infecções de pele, osteomielite chegando a osso e pneumonias graves. Fiquem atentos a isso. Para completar, o Staphylococcus aureus meticilino resistente, adquirido na comunidade, que a gente chama de CAMARs, os CAMARs produzem toxinas que a gente chama de leucocidina de Pantovalentine, PVL. E essa toxina, produzida por Staphylococcus aureus, CAMARs, meticilino resistente adquirido na comunidade, ela é de maior virulência
Essa toxina causa abscessos muito maiores e uma destruição tecidual muito mais importante, podendo causar inclusive necrose e tecidos mais profundos. E repito, esses estafilococcus aureus meticilino resistentes são da comunidade. Eles são diferentes geneticamente do estafilococcus aureus meticilino resistente adquirido no hospital. Então, é outro tipo de estáfilo. Sabe como é que eles nasceram? Nasceram do uso abusivo de antibióticos aqui fora, no ambulatório. E esses estafilococcus aureus resistentes à meticilina, adquiridos na comunidade, os famosos CAMARs, estão resistentes à maioria dos antibióticos beta-lactâmicos. A maioria das penicilinas antistafilocócicas, como a oxa, que a gente tradicionalmente sempre usou para tratar estafilo aureus, e resistente a todas as cefalosporinas, todas, inclusive as cefalosporinas de quarta geração. Quando uma criança ou um adolescente apresenta infecção associada a estafilococcus aureus, meticilino resistente adquirido na comunidade, ou seja, ele veio consultar com você e está com uma infecção ampla, grave, que não respondeu ao seu esquema antibiótico de amoxicilina, clavulanato ou cefalexina ou outro antibiótico, é porque ele está com estafilococcus aureus resistente adquirido na comunidade. E não adianta, ele não vai responder a esses antibióticos orais, nem mesmo a oxavenosa. Você vai ter que internar essa criança e ela vai ter que usar clindamicina. Eventualmente, você vai poder tentar uma sulfametoxazol com trimetropin, que a gente tem conseguido resgatar alguma sensibilidade, desde que o antibiograma nos fale a favor. E aí vem a importância da cultura, da hemocultura, da cultura daquele pus que está saindo, daquela secreção que a gente colhe com suave e manda para o laboratório para culturar, né? Então, esse tipo de infecção de pele, de partes moles, causado pelo CAMARS, não adianta você fazer cefalexina, amoxicilina com clavulanato. Você tentou, tem 72 horas, o paciente não melhorou, a lesão não melhorou, a febre não passou, o paciente parece ainda ruim, não perca tempo. Você tem que mudar ou para sulfa ou mandar internar o paciente, e ele vai precisar inclusive de vanco, e lembrando que todo abscesso mais profundo precisa de drenagem cirúrgica para conseguir ter resolução. Então, fique esperto, infecção de pele e tecidos moles que não responde à amoxicilina com clavulanato ou a cefalosporinas, você está diante de um CAMARS. E aí, gente, tem sido cada vez mais frequente as infecções por estáfilo em criança. Por quê? Porque a gente tem a vacina contra pneumococo, a gente tem a vacina contra hemófilos, mas a gente não tem nada parecido em relação ao estáfilo, e ele é extremamente agressivo, né? Clinicamente, olhando rapidamente, você não tem distinção entre os dois tipos de estafilococos, entre o meticilino sensível e o meticilino resistente. O que vai te dizer se tu tá diante de um sensível ou de um resistente é tu entrares no tratamento e observar se houve resposta. Se não houver resposta, é muito provável que você esteja diante do famoso CAMARS. Mas lembre-se, cultura e antibiograma vai ser essencial para te respaldar no prontuário dessa criança e para mostrar a sensibilidade ou a resistência em relação a esse estafilococo. Inclusive, a gente foi convidado, eu fui convidada para participar de um estudo multicêntrico nacional, com vários hospitais no país, sobre culturas positivas para estáfilo aureus, o perfil de sensibilidade na criança e no adolescente. É um estudo que a gente está ainda tramitando no Comitê de Ética, para vocês verem a importância disso dentro da infectologia, como a gente tem visto isso com muita frequência. Vamos sair agora das infecções de pele, do estáfilo aureus, e vamos passar para as otites, que é uma outra doença muito frequente na infância, né? A otite média aguda. A gente sabe que os pneumococos são associados a casos de otite, e aí a gente tem a questão da vacinação, que precisa incluir os sorotipos, que são mais frequentes
causadores que estão mais frequentemente envolvidos com doenças graves, pneumocócicas, geralmente sorotipo 3 está envolvido nisso, não está coberto na pneumo 10 que existe no posto de saúde, a gente precisa de uma maior amplitude, isso também é uma coisa que futuramente deve mudar, e recomendem sempre que possível que a criança de vocês no posto ofereça para a mãe a possibilidade dela fazer uma pesquisa de preço antes de chegar aos 2 meses da criança, para poder fazer a administração de uma vacina pneumocócica mais ampla na clínica privada. Hoje a gente tem muitas clínicas privadas em todas as capitais e vários municípios também, e essas clínicas oferecem facilidades de parcelamento. Vale a pena você dizer para a mãe que existe e que a do posto não está pegando exatamente todos os sorotipos que precisam proteger aquela criança, que se ela puder, ela também procure um serviço privado para poder fazer uma vacina mais potente, né? E que ela faça todas as demais no posto, mas se ela puder oferecer uma melhor para a criança de pneumococo, que ela procure, né? Mas além do pneumococo, a gente tem a Moraxella catarrhalis, o Haemophilus influenza não tipável, não é o tipo B, que o tipo B também está incluído na pentavalente, isso é ótimo. Mas a questão é que a gente tem visto que o pneumococo tem apresentado uma resistência ali de intermediária para alta as penicilinas de forma isolada e que por isso a gente precisa usar a amoxicilina já em dose mais alta, de 80 a 90 miligramas por quilo dia e eventualmente, se a gente está vendo que está acontecendo uma falha, a gente associar o clavulanato, porque o ácido clavulânico, gente, ele não é bactericida, mas ele vai ajudar o antibiótico a não inibir o anel beta-lactâmico. E aí a gente vai conseguir que as bactérias possam ter uma melhor resposta, né, portanto, se sensibilizar mais e conseguir automaticamente que a infecção seja debelada, né? Então, não é que o ácido clavulânico ele seja gerador, um bactericida, e por isso a gente associa a ele. Não é isso. É porque a gente tem com ele um poder maior de espectro de ação, ele tem um maior espectro de ação, e ele se liga de forma irreversível às beta-lactamases, impedindo que as beta-lactamases façam a degradação da amoxicilina. Então, ele ajuda nesse sentido e é importante que a gente use partido dele, né? Já o Haemophilus influenza não tipável, a Moraxella catarrhalis, também produzem beta-lactamases, e aí, se a gente usar só amoxicilina simples, a gente corre o risco de não conseguir ter um bom resultado. Então, ou a gente usa amoxicilina mais alta, dose de 80 a 90 miligramas por quilo dia, ou a gente associa a amoxicilina com o clavulanato, ácido clavulânico, para tratar as nossas otites médias. Porém, nos casos de amidalite streptocócica, faringoamidalite streptocócica, pelo Piógenes, que é o estrepto do grupo a gente não tem resistência registrada aos beta-lactâmicos. Então, felizmente, para as nossas amidalites, a gente pode continuar usando com segurança apenas a amoxicilina ou a penicilina benzatina, sem medo de resistência, né? Porém, o Streptopiógenes tem sido cada vez mais resistente aos macrolídeos. Então, ele anda resistente à azitromicina. Não use azitromicina nem claritromicina para tratar a faringoamidalite bacteriana, tá? Tem crescido crescente a resistência do Streptopiógenes aos macrolídeos, né? Alternativamente, se a criança não pode usar penicilina, amoxicilina, você pode usar cefalosporinas de primeira geração, para casos não graves, que vai sair tudo bem. Então, diferentemente da otite, onde a gente tem o pneumococo com alguma resistência já intermediária à amoxicilina pura e em dose menor, na faringoamidalite streptocócica a gente não tem esse problema, a gente pode usar tranquilamente, tá? Nas infecções de trato urinário a gente já tem problema. E o problema é que a maioria dos casos são causados pela Escherichia coli, isso não mudou, mas as cepas de Escherichia coli têm se tornado altamente resistentes à ampicilina e também ao sulfametoxazol trimetoprim. E as cefalosporinas de primeira geração e a nitrofurantoína ainda permanecem eficazes e a gente pode fazer uso disso, cefalosporina
usando cefalexina ou até mesmo a cefuroxima, mas a gente tem também a possibilidade de usar a amoxicilina com clavulanato para ampliar esse espectro. Eventualmente, em crianças acima de 5 anos, a gente pode usar fosfomicina. Vocês sabem que para adultos e adolescentes, a gente não está mais usando ciprofloxacina, quinolona no tratamento das infecções urinárias, devido ao alto poder de resistência antibiótica. As bactérias estão resistentes às quinolonas, as bactérias do trato urinário. Então, agora, o que se prefere usar é a fosfomicina, ou a sulfa, ou a cefalexina, e sempre, sempre, fosfomicina só para criança acima de 5 anos. A fosfomicina tem a vantagem de ser dose única, né? Mas ela precisa ser acima de 5 anos e discutida caso a caso. Mas lembrem-se, infecção do trato urinário também já começa a trazer complicações para a gente. E as pneumonias comunitárias, gente? A gente continua tendo os sorotipos de pneumococo que têm causado situações de resistência e ainda o Mycoplasma pneumoniae, né, que é muito envolvido com as pneumonias atípicas, mais frequentes em crianças da faixa etária escolar e também adolescentes, mas os pneumococos, eles têm apresentado resistência aos macrolídeos, especialmente à azitromicina, e especialmente os pneumococos das infecções de vias respiratórias que envolvem também a parte mais alta, rinossinusites, inclusive. Mas o tratamento de primeira linha ainda é feito com amoxicilina em dose alta. Isso consegue tirar bem, eles têm respondido, o pneumococo causador de pneumonia comunitária tem respondido, a amoxicilina em dose alta, você pode associar o clavulanato, mas não é obrigatório, e eventualmente você pode usar a claritromicina, que tem se comportado muito bem até o momento, com um bom espectro de ação nesse tipo de situação, que são as pneumonias adquiridas na comunidade. Então, a amoxicilina sempre em dose mais alta, né? E evitar o uso de azitromicina, porque não há resposta da azitromicina nas pneumonias comunitárias, tá? Daí, indo adiante, a gente sempre vai se basear nas diretrizes que orientam. A gente tem várias diretrizes para uso de antibiótico em faringoamidalite, para uso de antibiótico em pneumonia, para uso de antibiótico em infecções de pele, para que a gente sempre faça a melhor opção e deixe os antibióticos reservados para matar bactéria e não para infecções virais. Então, sempre cuidando para ter certeza de que o quadro é bacteriano, que eu estou usando uma dose adequada, que não é uma dose insuficiente. Educar os pais que nem toda febre requer antibiótico. Pelo contrário, a maioria das crianças faz infecção por vírus em mais de 60% dos casos e que, portanto, dispensa o uso de antibiótico e a gente precisa manter o monitoramento para conhecer os padrões de resistência das bactérias que nos circulam, para que a gente possa poder escolher, a gente tem o poder de escolha no antibiótico de forma empírica. Então, eu preciso ler trabalhos, eu preciso estudar o que está acontecendo na minha região, os trabalhos que estão identificando bactérias na minha região, para eu poder trabalhar de forma empírica com um pouco mais de segurança. E um outro detalhe importante que eu quero chamar a atenção, gente, além do uso abusivo de antibiótico, é o uso abusivo de corticoide, né? A gente está tendo muito uso abusivo de corticoide, especialmente dexametasona. Isso tem virado um problema, não só nos adultos, como nas crianças também. De considerações finais, é que para as crianças, vocês prefiram, obviamente, sempre antibióticos em suspensão, recomendando que a mãe guarde fora de casa, fora de alcance da criança. Tem uns que são cheirosos, saborosos, coloridos, e a criança acaba podendo se sentir atraída e acabar fazendo uso e se intoxicando. Evite administrar antibiótico durante a madrugada. Evite que tenha que acordar a criança para administrar antibiótico. A maioria dos antibióticos é de 12 em 12 horas.
você opte por a mãe dar da maneira mais cômoda possível, de preferência sem atrapalhar o sono da criança. Alguns são de 8 em 8 horas, você pode dar de 6, 14 e 22. Coloque isso no seu receituário, ou 7, 15, 23 horas, dependendo da hora que a criança dorme e acorda. Pergunte isso para os pais. Se for de 6 em 6 horas, eu costumo ter uma dica que eu sempre falo assim: olha, mãe, você vai usar de 6 em 6 horas um antibiótico, por exemplo, uma cefalexina, você vai usar toda hora 6 e toda hora 12 do dia e da noite. Então é 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite. Aí elas entendem direitinho, porque senão elas confundem muito. E assim, gente, é importante isso, porque às vezes a criança não melhora porque o antibiótico não foi dado de forma correta. Não foi administrado no intervalo adequado. A mãe mudou a posologia, a mãe não deu no momento certo. Então, existe a farmocinética, a farmacodinâmica do antibiótico. A gente precisa, sim, respeitar os intervalos e ter certeza que a criança engoliu o antibiótico, tomou o antibiótico nas doses certas, pelo tempo certo, para que a gente observe melhora. E tem que melhorar ali em torno de 72 horas. Antes disso, a criança não vai melhorar. Claro que se ela piorar, vai exigir uma outra conduta. Mas você precisa reavaliar essa criança, pedir para ela retornar ao posto após as primeiras 72 horas de antibiótico. Ou, no mínimo, pedir que ela volte se houver piora. Lembrando sempre da questão da resistência, que é uma realidade ambulatorial, não é mais uma realidade hospitalar. E outra coisa, gente, em uso de antibiótico, você pode usar probióticos. Junto que eu quero dizer assim, iniciou o antibiótico, você também prescreve probiótico, porque há vários trabalhos demonstrando melhora. A amoxicilina, por exemplo, acaba dando como evento adverso muita diarreia. E tem uma live no meu Instagram que eu fiz com o Bruno Paz Barreto, que é alergista e imunologista e um dos maiores estudiosos, ele é presidente da Sociedade Latino-Americana de Microbiota. Então, é um cara que entende muito, estuda muito sobre microbiota. Ele é da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, cara extremamente competente, casado com a Irma Paz Barreto, que também é extremamente competente, e os trabalhos têm apontado que tem sido mais vantajoso para prevenir diarreia causada por antibiótico o uso de probiótico. Só que assim, gente, o probiótico não deve ser usado no mesmo momento do antibiótico, né? Porque você dá o antibiótico para matar a bactéria e dá o probiótico, como é que é isso, né? Então, dê um intervalo de pelo menos 2 horas entre o probiótico e o antibiótico, mas sim, ele pode ser usado desde que longe do antibiótico, tá bom? Bom, lembrando mais uma vez do CAMAS, lembrem sempre, eu acho que essa é a maior mensagem que fica dessa aula de hoje. Então, a existência do CAMAS, ou seja, do Staphylococcus aureus, meticilino resistente, portanto resistente a todos os beta-lactâmicos, penicilinas, cefalosporinas, inclusive de quarta geração, adquirido na comunidade, traz para a gente um tapa na cara de que a gente precisa estar atento e mais vigilante em relação ao uso de antibióticos. Senão, daqui a pouco a gente não vai ter mais para onde correr. Dúvidas, manda no direct, manda lá no e-mail que a gente vai responder com todo carinho, tá bom? Obrigada para vocês e a gente vai conversando. Eu estou à disposição para qualquer situação que vocês queiram, tá bom? Um grande abraço, até o próximo bônus.